Olá, eu sou Felipe Mendonça e esse é o canal Sem Gravata. Aqui nós fazemos divulgação científica de humanas e tratamos dos temas de forma interdisciplinar. E temos ainda a nossa parceria com o canal Composição Sem Limites, o Zé Luiz Rodovalho, que compõe as músicas que nós estamos chamando de charges musicais que animam um pouco os nossos vídeos. Hoje eu quero falar a respeito do desembargador que estava andando pela praia e foi abordado pela guarda municipal por estar sem máscara. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês avaliem a cena. É mais um caso como aquele de Alphaville, em que o cara do extrato policial lhe inferioriza, e como também aquele que rodou umas 2 semanas atrás, em que a esposa interrompe o fiscal e fala: cidadão não, engenheiro civil formado, como se isso lhe desse alguma superioridade aos demais cidadãos. Aqui nesse vídeo eu quero tratar de 2 pontos dessa história que são da minha área. O primeiro é quando o desembargador fala que decreto não é lei. E o segundo é quando ele trata o guarda municipal como cidadão e se impõe como se ele fosse a autoridade sobre o guarda. Primeiro vamos deixar claro que é um desembargador, ele é um juiz de segunda instância. Tá? Ou seja, ele está ali acima dos juízes da primeira instância para ver se os juízes estão tomando decisões corretas. Então vamos começar pela gravidade de um desembargador falar que decreto não é lei, como se ele não tivesse força normativa. Para entender isso, é preciso saber que existe um conceito amplo e um conceito restrito do que é lei. E isso dentro do direito, né? Não estou nem tratando das outras utilizações do termo lei, como na física, por exemplo. Vamos nos limitar aqui ao direito e analisar quando que eu posso utilizar o termo lei. Começando pelo conceito restrito, as leis são aquelas que foram produzidas num processo legislativo, são as chamadas espécies legislativas. Elas estão ali no artigo 59 da Constituição e elas ficam no segundo patamar da tradicional pirâmide de Kelsen. São elas: lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, resoluções e decretos legislativos. Já no conceito amplo, todas as normas jurídicas podem ser chamadas de lei. Então, tanto as que estão abaixo das espécies legislativas, como as que estão acima, que são as normas constitucionais, numa forma ampla, está correto falar que são leis. E esse ordenamento jurídico, ele tem essa famosa pirâmide tradicional de Hans Kelsen, em que no topo nós temos as normas constitucionais, no patamar do meio, ali, o segundo patamar, nós temos as espécies legislativas, que eu acabei de citar, e no terceiro nós temos as normas que são expedidas pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Então, decretos do Poder Executivo, assim como resoluções normativas, portarias e as decisões do Judiciário, elas estão dentro do ordenamento jurídico nesse terceiro patamar da pirâmide de Kelsen. E o que importa, na verdade, é a força normativa que cada documento legal possui. Todas essas normas, que de forma genérica podem ser chamadas de lei, têm imperatividade, ou seja, determinam o que nós devemos fazer ou não fazer. O decreto em questão, ele foi expedido pelo Poder Executivo Municipal e ele tem essa força normativa de determinar que as pessoas usem máscaras. O decreto, assim como as demais normas que estão nesse patamar, devem estar de acordo com as leis e com a Constituição, porque estão nos patamares acima dele na pirâmide de Kelsen. E o decreto municipal que determina o uso de máscara não está contrariando nenhuma lei e nem a Constituição. Muito pelo contrário, a Constituição determina que as normas de saúde pública locais sejam determinadas pelo Poder Executivo. Então está correto o decreto, ele tem força normativa, ele deve ser cumprido por todo mundo. Então o desembargador está gravemente errado em se negar a cumprir uma norma jurídica e ainda argumentar como se ela não tivesse a força normativa que ela tem. O outro ponto importante para trabalharmos é a questão da autoridade. Qual é o seu limite? As pessoas que exercem cargos de autoridade, elas só possuem essa autoridade enquanto estão no exercício de suas funções.
Quando elas estão fora, andando na praia, elas são pessoas comuns, como qualquer outras. Elas não têm autoridade nenhuma naquele momento. Um desembargador só é autoridade dentro dos processos em que ele atua e na administração do seu gabinete, nada mais. Ele não tem nenhuma autoridade em nenhuma outra hipótese dentro da sociedade, senão aquela em que nós constituímos o poder dele. Portanto, um desembargador andando na praia, andando no parque ou em qualquer outro lugar, ele é um cidadão como outro qualquer. Já naquela situação, o guarda municipal está cumprindo a sua função. Então, portanto, ele é a autoridade local naquele momento e não o desembargador. Então, o desembargador, sem estar no exercício das suas funções, fora de todos os processos, não é a administração do seu gabinete, ele destrata o guarda municipal, chamando ele de analfabeto e se negando a cumprir um decreto que ele tem obrigação de cumprir. E é importante deixar claro que até mesmo quando ele está no exercício das suas funções, ele tem o dever de usar máscara, de cumprir os decretos. Ele não pode se sobrepor às normas jurídicas. E o desembargador ainda liga para o secretário de Segurança Pública para se impor sobre a autoridade do guarda. Mas daí já era do Flávio, ele comenta o que o direito penal fala a respeito disso. Já eu vou ficando por aqui e espero que o CNJ e o Ministério Público exerçam as suas funções. Forte abraço a todos, tchau! Olá pessoal do Sem Gravata, tudo bem? Bom, tô passando por aqui hoje para a gente comentar um pouco sobre o vídeo que está circulando nas redes sociais e alguns canais de notícias sobre um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que estava correndo na praia, na orla da Praia de Santos, sem máscara, em violação a um decreto. E aí, quando abordado por um guarda civil municipal para exigir o uso da máscara e multá-lo por não estar usando o apetrecho, ele deu a famosa carteirada no guarda e o desrespeitou, foi bem grosseiro mesmo. Eu não sei se vocês todos chegaram a ver, mas tem 2 vídeos circulando, né? O primeiro é o vídeo em que ele está conversando com o guarda que o estava multando. E o segundo vídeo é um que ele está conversando, me parece, com o chefe da Guarda Civil de Santos. E ele fala que ele é muito melhor do que o guarda, fala em francês, fala que é professor e etc. E um detalhe bem interessante é que ele estava com a carteira funcional dele de juiz nas mãos. Não há dúvidas, né, pessoal, que ele deu aquela carteirada. Por mais que isso seja totalmente moralmente condenável e que mostre ainda o colonialismo que a gente vive ainda, que a gente mora no país ainda do você sabe com quem você está falando, é importante que a gente foque um pouco aqui na questão estritamente jurídica e técnica do que aconteceu. A primeira questão é que, infelizmente, não é crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque ele não estava exercendo autoridade, né? O desembargador, ele é desembargador da porta do tribunal para dentro. Ele é desembargador dentro do tribunal enquanto ele está exercendo a judicatura. O juiz não é melhor do que eu, que sou advogado, que o promotor de justiça, que o procurador, que o defensor público, procurador da fazenda, que ninguém. Todos nós que somos operadores do direito temos uma isonomia entre nós. E, além disso, ele não é melhor que nenhum cidadão. Ele não é melhor do que o guarda municipal que o multou, não, corretamente, diga-se de passagem. Esperava-se dele um pouco mais de lianeza, né? E uma atitude correta de seguir a lei. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ressaltar que não é crime de abuso de autoridade, porque ele não estava exercendo uma função pública. E, além disso, os crimes tipificados pela nova lei de abuso de autoridade, eles não elencam nenhuma situação que se enquadra nessa que o desembargador praticou, tá bom? No entanto, é possível nós visualizarmos outros possíveis crimes. O primeiro, desacato,
que é o desrespeitar o funcionário público no exercício da sua função. Ele chamou o funcionário, né, o guarda municipal, de analfabeto. Ele foi mal educado, foi desrespeitoso. O correto, na minha visão, seria ter dado voz de prisão em flagrante e ter conduzido o cidadão para a delegacia, para a lavratura de boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante ou um termo circunstanciado. Então, primeiro crime aí, o desacato. Segundo, o crime de desobediência. Por quê? Porque ele está desrespeitando, ele está desobedecendo uma ordem legal. Ou seja, tem uma lei que prevê que ele deve usar a máscara, né? No caso é um decreto, mas tem força normativa. Faz parte do ordenamento jurídico. Então ele poderia também ser enquadrado no crime de desobediência. E por último, tem o crime contra a honra do guarda civil municipal que foi ofendido por ele. O guarda civil foi chamado de analfabeto. Esse guarda poderia ajuizar uma ação penal privada contra ele, dizendo que ele foi injuriado, que ele foi ferido no seu ego, na sua honra, de uma forma muito desagradável e pior, no exercício da função pública, né, cumprindo a lei, e ele foi ofendido, ele foi maltratado. A dignidade dele ali foi desrespeitada. Então são esses 3 crimes que eu acho que o desembargador poderia responder. Desacato, desobediência e injúria. Tá? Sem ainda as sanções administrativas, né, cabíveis. Por quê? Porque ele estava ali usando o nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para exercer uma influência, para exercer uma suposta autoridade em cima do guarda civil, ligou para um secretário de segurança pública da cidade, quis se passar por tal pessoa, ou seja, ele quis usar do cargo dele que ele exerce, do cargo para o qual ele foi investido através de concurso público, para obter uma vantagem, né? Ou seja, ele queria não ser multado, ele queria questionar, etc. Se ele acredita que o decreto não é válido, que está errado, que não é a Guarda Civil, que seria a Polícia Federal, porque é território da Marinha, ou seria a Marinha que teria que tomar conta ali do espaço, ele tem meios legais para fazer isso. Ele pode contratar um advogado, ficou à disposição, inclusive, Excelência, para ajuizar uma ação contra o município, para invalidar o decreto. Ele pode procurar meios administrativos para representar para o Ministério Público Federal, para a própria Marinha, para a Polícia, para fazer cumprir a função que ele acredita que seja mais correta. Mas ele não pode ofender pessoas e se passar por algum cidadão melhor do que outro. Tá bom? É isso, um abraço a todos. Tchau, tchau. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras caem. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras. O sol nasce para todos, mas para alguns queima a pele. A casa sobre o lodo, a elite repele. A justiça é para todos, mas funciona só para alguns. Engenheiro da Alphaville ou catador de garanhuns. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras caem. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras. São mais de 80 balas para a criança da favela. São milhares de valas sem a luz de uma vela. O vírus não escolhe seu dinheiro ou profissão. A burrice recolhe todos no mesmo vagão. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras caem. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras caem. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras caem. As máscaras caem, as máscaras caem, as máscaras.